Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Super Malva. Vamos aí para a terceira parte da nossa aula, construção do projeto pedagógico na escola de primeiro grau. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada pessoal e ajuda bastante o canal. Então vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. A segunda parte, na verdade, não sei se eu falei segunda ou terceira, é a segunda parte da aula do construção do projeto pedagógico na escola de primeiro grau. A segunda parte, pessoal, a pedagogia, segundo a autora, ela dividiu aí a pedagogia em 3 eixos, né? E a segunda parte a pedagogia é necessária para situarmos a importância da construção do projeto pedagógico na democratização do ensino. É necessário explicitarmos o entendimento do que temos na pedagogia. Então, o que é a pedagogia no Brasil? O que ela tem sido no Brasil e para que ela serve? Com a ampliação desregrada dos cursos de pedagogia no Brasil na década de 70, bem como a implantação da Lei 5.692, né, grande parte das escolas públicas ela passou a contar com pedagogo, né, o supervisor de ensino e orientador educacional nos seus quadros. Naquela época, uma reforma nos cursos de pedagogia incorporou a visão tecnicista da educação, enfatizando o fazer pedagógico fragmentado e destituído de uma compreensão teórica dos problemas da educação, em especial da educação escolar brasileira, uma vez que ela estava calcada em modelos estrangeiros e numa formação aligeirada. Então, o que aconteceu ali com essa questão da visão tecnicista, pessoal? Começou a colocar, por exemplo, o segundo grau técnico em cursos como magistério, cursos diversos aí de área de secretariado, onde o aluno ele já era focado ali, ele já era encaminhado para uma determinada profissão ali, ou seja, quando ele estava fazendo aquilo, ele ia ficar 3 anos estudando aquilo, então o que ele ia procurar fazer? Aquilo que ele tinha estudado, ou seja, ele não tinha muita aquela autonomia de decidir o que ele gostaria de fazer na vida, ele acabava sendo encaminhado ali, né, meio que direcionado forçadamente para aquilo que o mercado pedia, e dessa forma o fazer pedagógico ele acabou sendo fragmentado, ou seja, começou a perder seu sentido, uma vez que a educação meio que voltou aos tempos antigos, onde você tinha que estudar para se adequar à sociedade, às necessidades da sociedade. Assim, os pedagogos, incorporando as mazelas de sua formação, via de regra, passaram a atuar como burocratas do sistema, vigilantes da ordem estabelecida, ou seja, eles estavam ali para garantir que as necessidades da sociedade estavam sendo bem aplicadas na escola. Se lembrarmos que a ordem vigente era o autoritarismo do regime militar, que no avanço do capitalismo brasileiro manteve e acentuou a escola nos limites da precária sobrevivência. Então concluiremos que a formulação dos conteúdos de pedagogia, bem como as licenciaturas que formam professores, elas estão associadas ao descaso dos governos pela educação. Veio então consolidar o empobrecimento da escola brasileira. Então assim, essa reformulação nos cursos de pedagogia, nas licenciaturas, né, elas acabaram associando o descaso do governo. Então o que aconteceu? Elas começaram a ficar degradativas ali, o professor começou a cada vez passar conhecimentos que menos tivesse a ver com a realidade do aluno, justamente por conta dessa falta de investimento na formação continuada do professor, esse descaso que teve com o Estado, né? Então foi um dos grandes contribuintes aí com o empobrecimento da escola pública nas últimas décadas. Por isso é que fomos tentar imputar a culpa pelo fracasso da escola aos pedagogos, colocando eles como tradutores do modelo fabril e fragmentador. Fabril, pessoal, é de fabricação, tá? De fábrica. Fragmentadores do processo educativo escolar, responsabilizando-os como expropriadores dos conhecimentos dos professores. Então, acabou acontecendo que os pedagogos foram responsabilizados aí pelos conteúdos que os professores aplicavam, porque muitas vezes o professor, por exemplo, ele queria aplicar uma aula legal, uma aula bacana, que tivesse a ver com a realidade, com o que estava acontecendo, e os pedagogos ali, eles meio que viraram vigilantes ali
do processo educacional, vigilantes do Estado. Então, assim, começou a chegar aquela situação em que o professor não tinha mais autonomia para trabalhar. Olha, em 2006, pessoal, começou a surgir na rede estadual de ensino um jornal, e aquele jornal era uma porcaria, porque era um jornal que o professor tinha que trabalhar em cima daquilo, o professor não tinha mais autonomia para trabalhar, o professor não podia escolher uma temática legal que tivesse a ver com a sua turma ali, com a sua classe. Não, ele tinha que seguir o que estava ali, ó. Então isso virou realmente um exemplo, isso pode ser usado como exemplo disso que a gente está falando aqui, que virou uma fábrica, uma fragmentação do processo educativo, em que o professor ele não tinha mais autonomia para trabalhar. Voltou mais ou menos lá na época dos jesuítas, onde a escola tinha que trabalhar, os pedagogos estavam ali, ó, só de olho ali, focando no quê? Os pedagogos, supervisores, obrigando que você trabalhasse de acordo com aquilo que a sociedade estava exigindo. Tá? Isso contribuiu demais aí com o empobrecimento e expropriando o conhecimento dos professores. O que é expropriar? Tirar deles o direito de criar uma aula significativa. A pedagogia entre nós, pessoal, aqui ela é recente. O primeiro curso aqui no Brasil ele foi instituído legalmente em 1939. Nesses 50 anos ocorreram muitas idas e vindas. Tivemos uma pedagogia importada, mal importada, modelada, ora na França, ora nos Estados Unidos, ora na Espanha, e acabamos incorporando ela sem nos perguntar sobre a sua validade, e pior, sobre a sua validade aqui no nosso país, aqui segundo a nossa necessidade, a nossa realidade. Então, o que é uma pedagogia brasileira, pessoal? O que ela deve ser e em que a pedagogia, na sua história, na sua longa história, né, o que ela pôde contribuir para a criação de um pensamento pedagógico brasileiro. Tá? Isso é uma linha de raciocínio que é até interessante a gente parar e refletir sobre isso. Tá? O que ela conseguiu contribuir, né, com todas essas exigências, essa fragmentação vindo aí, hora da Espanha, hora da França, hora dos Estados Unidos, e o que aconteceu aqui no Brasil, em decorrência do Brasil ter tão assim, servir de cobaia experimental para tantos processos educativos. Nós estamos engatinhando nessas questões, podendo, no entanto, constatar alguns avanços. Um dos avanços, né, o primeiro deles, refere-se à conceituação da pedagogia. O segundo é a já significativa produção pedagógica brasileira. Hoje podemos dizer que temos alguma compreensão do que possa vir a ser a pedagogia. É possível afirmá-la como uma teoria da educação. Particularmente, a autora, né, cita aqui que tem se debruçado sobre o fazer pedagógico intrínseco à educação escolar, de primeiro e segundo grau, entendendo como um campo de estudos dos especialistas, ou seja, os especialistas sempre ali usando a educação para aprimorar os seus estudos, para só pesquisar um negócio aqui, pessoal, que é pertinente. Tá. Vamos lá. Então, assim, a nossa pedagogia, a nossa educação escolar, ela passou ali fazendo parte acabou se tornando um material de trabalho ali, como que chama? Acabou se tornando uma mercadoria de estudos dos especialistas, onde eles ficavam cada vez criando suas próprias teorias, e nisso a educação foi se defasando também, tá? Nesses estudos, nós temos destacado a complexidade dos fenômenos da aprendizagem, dos sistemas de organização administrativa, do complexo chamado escola e das diferentes múltiplas formas de organização que apontam para a direção de uma escola na democratização do ensino. Nessa perspectiva, entendo, diz a autora, que a teoria da educação, como reflexão sobre a prática, aponta para a importância de profissionais denominados pedagogos atuarem neste complexo chamado escola. Assim, a formação destes profissionais precisa estar voltada na direção de responder ao que reclamamos, né, da realidade escolar, o que reclamamos, né, o que nós queremos para a unidade escolar, o que é necessidade da realidade escolar. Então, nesses estudos aqui, pessoal, nós começamos a descobrir que precisa os pedagogos, supervisores, no caso os professores também hoje, precisam estar voltados, ter um ensino, uma formação voltada para aquilo que realmente é da necessidade escolar. Eu costumo fazer duras críticas aqui, pessoal,
por exemplo, a educação aqui em Guarulhos, que sempre que chega um prefeito novo, ele acaba colocando o secretário de educação, que o cara é formado em administração, é formado em engenharia, é formado em direito, é formado em muita coisa. Mas olha, eu sou formado em direito, mas eu dei aula de direito constitucional na faculdade e tal, então eu sou professor. Gente, se você entender uma coisa, para ser secretário de educação, você tem que ter formação, o secretário municipal, você tem que ter educação, você tem que ter formação em pedagogia. Por quê? Porque, por exemplo, a Prefeitura de Guarulhos, ela trabalha da creche ao 5º ano. E lá na EJA, ela vai trabalhar primeiro, segundo e terceiro ano médio. Mas ela é focada na educação básica, que perpassa ali na prefeitura. A gente trabalha do zero, né, da creche até o 5º ano. A educação básica, no caso, dos 4 até o 5º ano, do estágio 1 ao 5º ano. Tá? Então nós temos que ter um secretário de educação que é formado em pedagogia para entender esse foco, para saber qual que é a necessidade de Guarulhos. Aqui em Guarulhos, a gente é um festival de secretário de educação que é formado em direito, que é formado em administração, que é formado em nutrição, que é formado em tudo que é jeito. Muitas vezes a pessoa não tem qualquer... Aí o que acontece? Ele chega e fala assim, não, mas eu dou aula há 20 anos na universidade e tal. Aula do quê? De administração geral, eu dou aula de finanças, eu dou aula... Então, gente, só que é o seguinte, aqui a Prefeitura de Guarulhos, ela trabalha com crianças até o 5º ano. Então você tem que ter um secretário que ele conheça esse âmbito aqui. Agora, chega secretários aí que deu aula e não sei o que, eu fui diretor da secretaria estadual, sabe, com aquele currículo fantástico, mas ele não entende nada do que se passa na Prefeitura de Guarulhos. Ele nem era de Guarulhos, a secretária ou o secretário que... Então ele vem aqui e ele vem com aqueles projetos de macroeducação, por exemplo. Que é o quê? Pensando naquela coisa bem em Brasília, sabe assim, que trabalha com a macroeducação. Quando, na verdade, aqui em Guarulhos, por exemplo, na cidade, nós temos que trabalhar com a microeducação. Tem que entrar na sala de aula, tem que conhecer o ambiente da sala de aula, tem que saber o que se passa numa sala de aula da creche, numa sala de aula do estágio, numa sala de aula do fundamental, qual que é a dificuldade das crianças, por que não está dando certo. Então você tem que ter um secretário que abranja isso, e só um pedagogo, e pior, um pedagogo atuante na rede de Guarulhos, para conseguir, gente, fazer uma boa gestão como secretário. Não adianta chegar um secretário lá, aí vem os supervisores. O supervisor também, ele está fora da sala de aula. Então o que vai acontecer? Ele tem aquela macrovisão da sala de aula, ele não tem a microvisão. Né? Na minha escola, por exemplo, o supervisor nem aparece lá, só aparece lá uma vez por mês, fica dentro da secretaria. Então assim, tem que ter a microvisão, tem que ter o contato com os professores, saber o que está acontecendo, quais são as dificuldades, apontar. Esse é o trabalho do supervisor. E aí levar isso para a secretaria e falar para o secretário, a nossa realidade está assim, 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 assim. Isso não acontece. O que acontece é, tem reuniões lá do secretário com o supervisor chega lá e, ai que lindo, lá, vou levar para a escola o projeto. O supervisor não tem que trazer projetos, o secretário não tem que trazer projetos para Guarulhos. O projeto ele tem que sair da sala de aula. Ele tem que sair da sala de aula para a Secretaria da Educação e não da Secretaria da Educação para a sala de aula. Porque quem trabalha com o ambiente de cada realidade escolar, de cada comunidade ali, cada realidade local são as escolas. E a realidade local do centro não é a realidade local da periferia. Cada região da cidade ela tem uma realidade própria, uma vivência própria. Então a escola tem que criar projetos que tenham a ver com aquela realidade. E a escola levar esses projetos, olha, na minha comunidade foi trabalhado o projeto assim, assim, deu super certo, porque lá às vezes tem uma escola que tem um problema parecido, mas é assim que funciona. E não o secretário trazer aquela macroeducação, aquele macro projeto e passar para os supervisores e os supervisores passarem isso para a escola. Tá? Então, gente, é necessário esse tipo de coisa, que as pessoas que estão lá, o pedagogo, no caso o supervisor, o secretário, ele tem que ter essa visão do micro, saber o que acontece dentro da sala de aula. Né? Então, como diz aqui no final da frase, né? Uma formação desses profissionais voltada à direção de responder aos reclamos da realidade local, ou seja, às necessidades da realidade local. E só vai acontecer isso quando o supervisor entrar na escola, sentar com os professores e ouvir quais são as necessidades da escola. E levar isso para o secretário. Não é trazer coisa do secretário para a escola, mas levar coisas da escola para o secretário. Assim a gente vai conseguir construir uma escola democrática, uma educação democrática, uma pedagogia democrática que funcione. Nesse sentido, o trabalho dos pedagogos circunda a atividade mais importante da escola, que é a sala de aula. Olha aí, gente, acabei de falar isso. Mas o trabalho que determina o fazer pedagógico não se limita à sala de aula. Ele a extrapola. Quando você fala extrapola, quer dizer o quê? Ele vai partir ali para o âmbito da comunidade local. Assim, todas as questões ligadas à administração da organização escolar, todas as questões ligadas à interdisciplinaridade, todas as questões relacionadas ao trabalho coletivo,
as formas de organização escolar que melhor propiciam, blá 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 blá, tem um monte de coisa aqui, gente, tá? Tudo isso, gente, são questões pedagógicas, as questões que traduzem o fazer pedagógico e que requerem profissionais competentes para isso. Ou seja, você tem que trabalhar uma formação dos professores que tragam essa pedagogia. Professores que consigam trabalhar com a realidade local, que consigam entender quais são as necessidades daquela comunidade, a partir disso trabalhar esse tipo de projeto na escola, que tenha a ver com a realidade local e que possa contribuir com alguma coisa para solucionar esse problema da realidade local. E isso aí tem que ser passado através de formações continuadas dos professores, preparar esses professores para esse tipo de trabalho, consequentemente aí os pedagogos, supervisores, para levar isso para a Secretaria de Educação. E não a Secretaria de Educação trazer macros projetos que deram, deu super certo na cidade tal, não sei o quê, mas às vezes não é uma realidade completamente diferente da nossa aqui. Tá? Por exemplo, questão da ciclovia, por exemplo, né? Você vai chegar lá e fala assim, porque em São José dos Campos, olha, tem ciclovias maravilhosas, olha lá em Jacareí tem ciclovias maravilhosas. Aqui em Guarulhos não tem condições de ter, porque em primeiro lugar você tem que ter uma pavimentação adequada. Eu, por exemplo, tenho uma moto, uma scooter, gente, eu tô destruindo a minha scooter quase todo dia. Tendo que ir para lá, para cá. E São Paulo não está muito diferente, gente. Porque o que a gente chama de buraco, na verdade, são oscilações no asfalto, né? Aqueles remendos excessivos e ondulações que tem ali, rachaduras e tudo aquilo, né, que a gente acaba chamando de buraco. E fora os buracos que tem. Isso aí, ó, tá, por exemplo, destruindo a moto, carro, né? Meu carro aqui, eu troquei em 6 meses, eu troquei 5 pneus, gente, no valor de R$500 cada um. Por quê? O carro dele deve ser rebaixado. Não, não é rebaixado não, é um carro normal. Mas por quê? Porque a pavimentação das ruas aí está destruindo tudo, não tem condições. Aí você vai falar sobre ciclovia, olha só, lá na cidade fulana de tal, tem até pista de patinação, a pessoa vai trabalhar até de patins. Como é que você vai andar de patins aqui em Guarulhos, gente? Com essa buraqueira que está aqui. Então, você está entendendo? Não tem como você trazer um projeto de fora para dentro aqui, porque às vezes a situação da cidade não compete com aquilo. E na educação é a mesma forma. Nós temos educação que funciona de uma forma maravilhosa em determinada cidade, mas às vezes você vai ver lá uma cidade com 1000 habitantes, Guarulhos tem mais de 1 milhão. Você pega uma cidade de 1000 habitantes ali, todo mundo conhece todo mundo, né? Então você vai trabalhar um projeto de conscientização, alguma coisa ali, é muito fácil. Agora você pega uma cidade que tem 1 milhão de habitantes, gente. Tem 1000 vezes mais habitantes que aquela outra cidadezinha. Como é que você vai trazer o projeto daquela cidade para Guarulhos? Não tem como, tá? Então tem que ter essa visão aí para poder construir realmente essa pedagogia, para poder fazer ela necessária na sala de aula, porque ela é necessária, mas para você transformar ela de uma forma que funcione, tem que ser uma pedagogia que tenha a ver com a realidade local. E você tem que partir do micro para o macro, e não do macro para o micro, tá? Como acontece. Pessoal, nós vamos para o terceiro eixo, mas nós vamos continuar isso aqui na próxima aula. Por quê? Porque senão, pessoal, acaba ficando muito longa. Então nós vamos esmiuçar aqui esse terceiro tema num terceiro videozinho, tá bom? E aí a gente conclui essa parte aqui. Tá? Então vejo vocês daqui a pouco, até o próximo vídeo.